Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite aos nossos irmãos da internet que nos prestigiam. Serão todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos o nosso irmão Tauá Gomes, da Casa dos Humildes, que vai nos trazer o tema Dai a César o que é de César. Esse é um diferencial que Jesus, na sua sabedoria, externou para aqueles da época, para que entendessem que é preciso que se valorize a vida espiritual, que é a vida eterna. Mas, ainda hoje, o materialismo nos consome muito e nem todos, ou praticamente poucos, valorizam o que somos, valorizam mais o que temos. Então, para iniciar o nosso trabalho, vamos nos harmonizar, elevando o pensamento ao Criador, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome de Jesus, para vislumbrarmos horizontes de luz com os ensinamentos, com a palavra do nosso irmão que usará a palavra aqui, que nos traga a certeza, a convicção, o reforço da nossa fé, da nossa esperança para a vida futura, que é a vida do Espírito. Em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Tauá Gomes para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. Só responder os desencarnados. Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe por esta oportunidade maravilhosa desse reencontro, de poder divulgar mais uma vez a doutrina espírita. E sempre eu comento nas minhas palestras o pensamento de um espírito que diz que divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. Meu coração fica em festa, porque André Luiz diz que toda reunião espírita é um banquete de luz. Feliz daquele que aqui se encontra nesse banquete espiritual que é a doutrina espírita. No momento delicado que nós estamos vivendo, um momento de transição planetária. Essa transição planetária que acontece em todo o cosmos, não é só aqui no nosso planeta de provas e expiações, porque os cientistas hoje mostram que há um movimento em todo o cosmos. Mesmo átomo, o movimento que um átomo faz lá em Saturno é o mesmo que está fazendo agora meu coração pulsar, o de vocês também, ou seja, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, esse oceano que nós não enxergamos, mas que é o pensamento de Deus que abraça todos nós. Por isso Deus está em tudo, ele envolve tudo, do macro ao micro, dos mundos materiais aos mundos espirituais. Deus está comandando com seu pensamento, que é o fluido cósmico universal. E baseado nisso, nós temos duas naturezas. A natureza principal, que é a natureza espiritual. Todos nós somos espíritos eternos, de bilhões de anos. Nós sabemos disso através da doutrina espírita, e agora, através da ciência, comprovando que o homem renasce quantas vezes for necessário aqui na Terra. A ciência que tem provado isso, através da energia quântica, vários tratados de ciência provando a imortalidade do ser, que a nossa inteligência permanece viva. Então, nós somos seres espirituais que estamos passando um momento nesse laboratório de mundos, do mundo espiritual, que são os mundos materiais. Tudo é de Deus.
O que é de César, o que é de Deus, na verdade. Então, os mundos materiais também é de Deus, porque são laboratórios necessários para cada um de nós passarmos aqui por experiência, hoje como homem, amanhã como mulher, ou já outras encarnações de várias profissões, que cada profissão que nós adquirimos aqui, aprendemos, nós estamos exercitando o conhecimento, as provas que nós passamos com as famílias que nós já tivemos no passado, quantos filhos nós já tivemos, quantas esposas, quantos esposos, quantos desafios nós já vivemos em mundos materiais, os quais hoje nós trazemos em nós as virtudes de todos esses desafios, essas experiências que nós tivemos. Então, baseado na doutrina espírita, principalmente, que nós temos duas naturezas, a natureza espiritual, que nós somos espíritos, e a natureza material, porque são os mundos materiais os quais nós necessitamos reencarnar, vez ou outra, para o nosso aprendizado. Então, estamos aqui nesse mundo, onde é tudo deste mundo material é impermanente, tudo vai passar. Então, tudo que passa, tudo que não é permanente, é humano, é daqui dessa vida material. Mas tudo que é permanente é realmente Deus, é o pensamento de Deus, é a essência de Deus, que Deus não teve começo nem terá fim, ele é eterno. Então, nós somos criaturas de Deus, partículas de Deus, todos nós estamos aqui criados por ele, temos a nossa natureza eterna, e mundos materiais nós temos que passar pelas leis dos homens que nós estamos vivendo. Então, o que é de César e o que é de Deus? O que é de César, nós compreendemos que é tudo aquilo que pertence aos mundos materiais, às convenções da vida que nós estamos levando aqui. Por exemplo, será que nós entrarmos numa farmácia para comprar um remédio que nós tomamos e lemos a bula dele, que ele cura uma coisa e provoca outras reações? Será que isso é de César ou é de Deus? É dos dois, porque Deus rege tudo, mas nós vemos exatamente o que é de César, que nós estamos dentro dessa lei. Eu, como já falei outras vezes aqui, tomo muito remédio, de manhã cedo, quando eu encho a mão de remédio, a primeira leva de remédio é de manhã cedo, são 6 remédios que eu tomo de manhã cedo, para diabetes, para pressão alta e outras coisas mais. Então, quando eu jogo 6 comprimidos na boca de manhã cedo, minha sensação é de me suicidar, daquele medo, será que eu vou resistir a isso? E eu comprei, a semana retrasada, minha esposa me ajudou a comprar um remédio para melhorar o fluxo da urina, porque o homem, quando atinge 40, 50 anos, 60, 71, que é o meu caso, a dificuldade de urinar é grande. E o médico passou esse remédio. Mas eu, como já sou preconceituoso com tanto remédio, eu fui olhar na bula, eu disse, Deus me livre que eu não vou tomar esse remédio. Porque eu tomo 3 remédios para baixar a pressão todos os dias, e a pressão, esse remédio para controlar a urina, baixa a pressão também. E eu tomei uns 2 dias e a pressão foi lá para baixo. E eu fiquei com medo, meu coração vai parar. Aí eu disse, não vou mais tomar esse remédio. Mais 3 dias que eu parei de tomar o remédio, voltou a dificuldade de urinar, e eu de madrugada entro no banheiro e vem aquele pensamento, não vai tomar o remédio não, que você comprou? Eu disse, claro que não vou. Aí eu começo a conversar comigo, né? Porque esse diálogo que a gente faz com a gente mesmo, a gente pensa que a gente está respondendo, daqui a poucos minutos você vai ver as respostas inteligentes que não estavam na sua cabeça. Aí é uma comprovação que você está sendo ajudado por alguma inteligência, no caso, o seu guia espiritual. Aí eu disse, não vou tomar o remédio. Ele fez, olha, lembre-se que você está no mundo de César, dai a César o que é de César, vá tomar o remédio, porque é um benefício que você vai fazer. Deixe chegar ao mundo de regeneração, porque não vai precisar de tanto remédio assim como hoje, mas agora você precisa. Então, a gente tem que saber o que é de César,
O que é de César? Tomar o remédio. Então, pelo amor de Deus, ninguém deixe de tomar o remédio, porque eu estou falando isso. Tome o remédio, porque é necessário a gente tomar os remédios, a gente seguir as leis que regem nossa vida, a sociedade. Se não fosse assim, estava um caos. E nós vemos que as leis dos homens, as leis de César, ela muda a todo instante na nossa vida. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a necessidade da justiça mudar para ser mais justa. Nós estamos vendo a necessidade da medicina avançar para ser mais saudável a vida do ser humano. Nós estamos vendo o homem respeitar as leis do trânsito todos os dias para evitar tantos acidentes. Nós estamos vendo a necessidade de a gente cumprir na nossa alimentação as leis de César que nos obriga, que nos ensina. Nós estamos vendo a necessidade de ser um homem ético nas menores coisas da vida, porque a lei de César está pedindo que a gente também seja ético, porque aqueles que não têm a ética moral que Jesus deixou para toda a eternidade, pois são as leis morais criadas por Jesus, por Deus, nós estamos passando dificuldades hoje na Terra, porque o homem, com a sua inteligência, cria armas. Nós estávamos vendo hoje sobre a guerra da Ucrânia, desse momento. A Rússia tem equipamento que nenhum país no planeta tem, que vai, em questão de segundo, aquele foguete teleguiado vai no local exato, com a precisão de mais de 100%, e ali destrói o que ele quer. E nenhum local, e outra coisa, não há radar na Terra que detecte esse projeto inteligente. Até se for detectado, o projeto muda de rota e engana o sistema de vigilância dos outros países. Veja só onde a inteligência chegou para o mal. O que é isso? Dai a César o que é de César, devemos dar inteligência para colaborar com o progresso da humanidade, mas dai a Deus o que é de Deus também, a ética cristã e moral, para não assassinar ninguém mais, não é verdade? Então, a doutrina espírita veio no momento exato, trazendo as informações que nós necessitamos para que possamos compreender esta passagem de Jesus: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque naquela época, os fariseus se reuniram a outras pessoas que ali estavam querendo armar uma pegadinha, podemos dizer assim, com Jesus, para que Jesus se comprometesse diante da resposta que ia dar. Então, os herodianos se reuniram com os fariseus, que eram inimigos, mas se reuniram, todos dois arquitetaram para fazer uma pergunta a Jesus, para que Jesus entrasse numa sinuca de bico, podemos dizer assim, que é um termo que nós usamos aqui na Terra, uma situação difícil, não é verdade? E Jesus, com sua capacidade de entrar, penetrar o coração das pessoas, ir lá na intimidade de cada um, e, ao mesmo tempo, deixar um sentimento de compaixão, de amor no coração das pessoas, porque as pessoas se sentiam devassadas com o olhar de Jesus, porque ele entrava e via os erros de cada um de nós, mas, ao mesmo tempo, caíam de joelhos, emocionados pelas vibrações de compaixão que saía do olhar de Jesus. Porque Jesus jamais criticava nenhum de nós. Ele olhava e via o defeito de cada um de nós, mas ele tinha uma compaixão e jamais ele criticava cada um da gente. Então, naquele momento, Jesus observou aquela armação que fizeram contra ele. E ele disse: hipócrita, por que dizeis tudo isso querendo me enganar? Porque os fariseus disseram: o senhor que é verdadeiro, que fala sobre a verdade, que não mente para ninguém, o que é que você nos diz sobre isso? É lícito pagar o imposto a César ou não? Se Jesus dissesse que não era lícito pagar, que era ilícito, ia criar uma corrente contra ele, porque ele estava sendo contra César. Mas se Jesus dissesse que era para pagar César, também ia ficar outra corrente de pessoas, como hoje nós ficamos assim abismados com tantos impostos que nós pagamos. Então, naquele momento, Jesus disse: me mostre uma moeda que vocês usam aqui na terra nesse momento. E ali foi mostrada uma moeda com a efígie de César.
Quem é que está nessa moeda? César. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aquela resposta, como todas as respostas de Jesus, impactava as pessoas, porque colocava as pessoas na situação ali, como aquela oportunidade, aqueles homens, tudo de pedra na mão, para jogar pedra naquela jovem que havia adulterado o seu casamento, adulterado principalmente com aqueles que estavam com pedra nas mãos, que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher, como se ele estivesse isento daquela situação. E Jesus, vendo a hipocrisia de todo mundo, escrevia no chão, falando o erro de cada um, e eles olhavam aquilo ali, ainda não perceberam que era eles, ou seja, hipócritas. Olhai vosso coração, Jesus ali, até o ponto que Jesus levanta e diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, os primeiros a soltar aquela pedra no chão foram os idosos, porque a experiência, a lucidez da vida, dos erros, da consciência culpada, fez com que eles se calassem, soltassem as pedras e saíssem. Assim foi com os fariseus, nesse momento, nessa passagem de dar a César o que é de César. Então, a doutrina espírita vem contribuindo com cada um de nós, para que nós possamos trazer daquela época de Jesus para hoje, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tudo que é de Deus é eterno, são leis que já existem na natureza e não vão ser mudadas, porque cada vez mais as leis dos homens se aproximam da lei de Deus. Quando as leis dos homens se aproximarem mais das leis de Deus, nós vamos ver a humanidade feliz. E nós já estamos vendo hoje isso acontecer, porque para que nós possamos ter a Terra, um mundo de regeneração, que é a terceira categoria dos mundos materiais, os quais nós estamos inseridos, é necessário que antes a humanidade se regenere, porque como é que a humanidade, o mundo vai ser regenerado se as pessoas não se regenerarem? Então, por isso, são chegados tempos onde a nova civilização que chega à Terra vem trazendo a compreensão e a necessidade de mudança para todos nós, e nós vamos ver mudanças fantásticas na nossa vida. Nunca estivemos diante de uma felicidade tão plena como nós estamos agora. A humanidade nunca atingiu um patamar tão próximo de uma felicidade plena, onde a civilização vai acordar de manhã cedo feliz, todas com pensamento semelhante em relação a Deus, todas com pensamento semelhante em relação à ética, moral, em relação ao bem que devemos fazer, pela consciência de todos que estiverem regenerados. E nós vamos voltar aqui, porque daqui a 100, 200 anos, que é o período mais ou menos que nós vamos passar depois que nós desencarnarmos aqui dessa reencarnação, nós vamos passar 200, 150, 200 anos, quem sabe, meditando e vendo onde nós erramos e fortalecendo nossa alma eterna, e temos a convicção que não vamos mais fazer o mal, não vai ser mais necessário passar pelas provas dolorosas que nós temos no mundo de provas e expiações. Então, esse momento de transição planetária, todos nós já passamos. Já passamos quando a Terra era mundo primitivo e houve uma transição planetária dela para o mundo de provas e expiações, do quais todos nós estamos aqui agora, não é verdade? Já passamos, estamos aqui no conforto do mundo material, o conforto da telefonia, o conforto das aeronaves que a inteligência do homem deu a Deus o que é de Deus e a César o que é de César também. Porque nós estamos vendo o homem que projetou uma aeronave com vários 1.000 quilos de peso, aquela imensidão de aço, se levantar da Terra, foi necessário calcular a lei da gravidade, a força da gravidade, a direção do vento, foi necessário estudar a anatomia do avião, a aerodinâmica, para que ele vencesse aquele peso, sustentasse, atravessasse continente, levando centenas de pessoas.
salvo, tranquilo, com a comida gostosa, ali no ar-condicionado, pousando num país distante, graças à inteligência do homem. Mas essa inteligência também, hoje, nós vemos que nem todo mundo pode fazer isso, pegar um avião, porque o custo é muito caro. Dai a César o que é de César também. Os impostos que nós devemos fazer. Nós estamos vendo a todo momento a necessidade de a gente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é dar a César dentro do nosso lar, principalmente? Dar a César é ser um bom marido, é ser um bom vizinho, um bom pai, um bom irmão, um bom filho. Nós estamos ali a todo momento as virtudes espirituais que devemos ter, ou seja, dar a Deus o que é de Deus, mesmo no mundo de César, porque as consequências virão dentro da lei de Deus, a lei de causa e efeito. Todos os nossos pensamentos e atos que são afastados da lei de Deus, nós estamos sendo sujeitos às leis de César e às leis de Deus também, que é a lei de causa e efeitos, onde todos nós vamos passar. À medida do momento que nós vamos compreendendo que todo pensamento que sai da minha cabeça, do meu coração, ele dá um impulso e ele leva energia e essa energia volta para mim de acordo com o que eu emiti. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a posicionar o nosso pensamento, dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Dar a César o que é de César, cumprir a lei que você tem que cumprir para que a sociedade viva em harmonia. Onde é que começa a obrigação de cada um de nós? Onde é que termina os nossos direitos diante do semelhante? Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. O dever começa no momento que o nosso pensamento, nossas atitudes passem a prejudicar a vida do irmão, não é verdade? Aí nós temos um parâmetro de lei de Deus dentro do mundo de César, porque se nós falamos uma coisa e magoamos uma pessoa, instantaneamente nós vemos no rosto da pessoa aquele ato que nós ocasionamos a ele, e ali está o momento de observar, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César, você tem o seu limite. Onde é que termina o limite? A partir do momento que a convivência de um semelhante venha me prejudicar a minha vida, aí terminou o direito daquela pessoa e começa o meu. Dizendo bem, aí chega. É um casamento que não dá mais certo, que há um espancamento, que há uma falta de respeito. Dá a César o que é de César. Se aquele casamento ele veio numa situação dessa, pare e dê a Deus o que é de Deus, porque Deus permite que a gente se renove. A partir do momento que uma relação leva problemas aos filhos, conforme já aconteceu na minha vida, meu primeiro casamento, meus filhos pequenos chegaram um dia, meu pai, por favor, vá morar no outro canto, não more mais aqui dentro de casa, porque existiam agressões. Era uma situação que não tinha mais respeito. E ali meus próprios filhos pequenos pediram a mim, papai, sai de casa, alugue um local. E eu caí a minha ficha, meus filhos me botando para fora de casa. Foi que eu fui vendo a relação onde as agressões aconteciam. Sim, a gente perdeu o equilíbrio naquele momento. Então, dai a César o que é de César. O casamento, ele veio para que a gente cresça com os outros, que não é o assunto de hoje, mas nós estamos falando porque está dentro do contexto, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós estamos vendo não só no casamento, mas nas profissões. Por exemplo, aquele médico que estudou 6 anos, fora os outros anos que a gente sabe que um médico tem que estudar, mas poucos médicos nós vemos hoje, aqui não vim aqui para meter pau nos doutores, viu? Mas poucos médicos realmente dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o que é que custa você ajudar as pessoas que não têm condição? Quando a gente entra nos hospitais e vê essa situação que nós estamos vivenciando, nos corredores, as pessoas abarrotadas umas com as outras. E quantos médicos extrapolam o seu horário ajudando aqueles que não têm? Eu mesmo conheço muitos médicos que têm um coração que dá a Deus o que é de Deus, com a sua profissão. Eu, por exemplo, sou design gráfico,
Quantos trabalhos na minha vida eu, graças à doutrina espírita, eu doei também, doei logomarcas para muitos centros espíritas aqui em Recife, para empresas, obras de arte também. Por quê? Porque, por exemplo, o zelador lá do meu prédio chegou, me pediu para fazer o desenho, um quadro de uma namorada dele. Eu nem sabia que ele era casado. Ó. Ele me pediu para fazer, eu fiz um retrato da amante do cara, sem saber. Né? Depois eu fiquei decepcionado. Mas por quê? Porque me tocou o coração aquele homem. Eu disse, meu Deus, eu só faço meus trabalhos para ganhar dinheiro. Chegou a oportunidade agora. E eu, assim, na compra de uma matéria de outro, que sobrou alguma coisinha, eu digo, dá para ajudar. Enquanto eu estava pintando o quadro, fiz o desenho dele e dei o retrato da namorada dele, achando que ele era solteiro. Aí, no final, foi que eu soube que não era, que era uma coisa. Mas dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Minha consciência tranquila que eu dei e doei. Como cada um de vocês fazem isso, eu tenho certeza disso, meus irmãos. Porque a doutrina espírita faz com que a gente comece a mudar nosso pensamento em relação a tudo isso, em relação às oportunidades que temos aqui na Terra. Porque dai a César o que é de César, nós devemos também agradecer as oportunidades de César. Essas oportunidades, porque milhares e milhares de espíritos agora estão nas filas querendo reencarnar, e muitos deles não vão poder reencarnar mais aqui na Terra. Porque o momento da Terra é de um novo degrau que se aproxima de regeneração, conforme nós falamos. E quantos espíritos não têm mais o perfil magnético para poder reencarnar aqui na Terra? Porque nesse momento estão reencarnando aqueles do passado, aqueles cientistas que vieram trazer mudanças, aqueles considerados santos pelas igrejas, estão reencarnando hoje, e muita gente também que está tendo a última oportunidade. Porque quando os espíritos anunciaram que não mais na Terra ia reencarnar crianças propensas ao mal, ou seja, velhos num corpo de criança, porque, na verdade, uma criancinha que nós recebemos, a mulher recebe no seu ventre, ali é um velho espírito cheio de mazelas. Aí os espíritos começaram a anunciar, anos atrás, que não mais seria permitido nascer criança. E nós vemos criança com um revólver nas costas assaltar, assim, tomar celular das pessoas, fica dizendo, será que os espíritos erraram? Claro que não, porque eles disseram também que as portas dos umbrais foram abertas e vários espíritos reencarnaram pela última oportunidade nesse momento de transição, de mudança. Por isso nós estamos vendo uma sociedade nitidamente que vai ser necessário ser banida daqui da Terra, porque não mais está equilibrada com o projeto de mudança do mundo. E outra humanidade que já busca realmente o planeta de regeneração. Uma humanidade que já busca ser solidária, que já busca a fraternidade, que já busca, acima de tudo, ser pessoas honestas, ser pessoas boas. Isso é dar o que é de Deus no mundo de César, a todo momento, a contribuição que nós devemos dar. Porque nós viemos no mundo de César para que possamos nos preparar para voltar para o mundo de Deus, que é o nosso estado natural, onde aqueles que pereceram agora, parentes nossos, amigos que perderam sua vida aqui na Terra, através da Covid, quantos amigos eu perdi? Pessoas fantásticas, pessoas como nós, que divulgavam a doutrina espírita, amigos nossos, que nós ficamos, meu Deus, como é que está esse pessoal todo agora? E os Espíritos nos dizem que todos tomaram um susto diante de tudo isso. O medo da morte está ali acompanhando a falta de ar naquele hospital, perdendo a consciência, entra em coma, usando aquelas máquinas, mas consciente, vendo o pai que já morreu, o avô que já morreu, aquela perturbação, o medo querendo voltar para o corpo. E ali a parada cardíaca, e eles serem resgatados para aquela vida que eles não queriam ir, porque quem aqui quer morrer? Ninguém quer morrer, é claro, porque nós sabemos
esse momento glorioso de estar aqui nessa experiência de César que Deus nos oferece. Então, depois disso, todos eles viram que não morreram, todos eles viram que passou um filme na sua mente ali, porque é um processo quando desencarna, é feito uma máquina fotográfica. Antigamente nós começávamos a bater foto. No final, quando terminava, ela voltava tudinho, todas as cenas voltavam para você pegar o rolo de filme e levar para gravar. Não era assim antigamente? Assim acontece com cada um de nós quando desencarnamos. Tudo que passamos na vida, desde a infância até hoje, passa na nossa cabeça. Cada detalhe que a gente esqueceu até que aconteceu, de vidas que a gente passou na vida aqui. E ali a gente passa a meditar sobre tudo aquilo e ver as oportunidades da vida futura que nós vamos ter, as oportunidades de voltar num mundo de regeneração, com o coração regenerado, literalmente dizendo, regenerado para o bem, regenerado para agora, dessa vez, acertar, regenerado para construir um novo lar, dessa vez, trazendo os nossos desafetos e com a certeza que nós vamos com amor, com educação e com honestidade uns com os outros. E ali nós vamos dar um grande salto e muitos de nós vamos querer ficar nos mundos de regeneração, porque lá dar a César o que é de César vai ser muito mais leve, mais sutil do que aqui, porque nós vamos ter provas ainda, nós vamos passar por dificuldades, mas não duras como essa de mundo de provas e expiações. As dores que nós passamos aqui são angustiantes, todos nós passamos, não temos as rédeas da nossa vida, nós não temos, porque a qualquer momento o caminho da gente muda de posição e a gente tem que fazer o esforço para superar aquela dificuldade que passamos. Mas no mundo de regeneração, nós vamos ter a condição de ter uma vida mais tranquila. É feita aquela pessoa que passou por uma cirurgia, um transplante cardíaco, podemos dizer assim, porque quem vai reencarnar no mundo de regeneração está com um coração novo. Não o coração físico, mas o coração espiritual, de compreensão, de mudanças reais, de dentro para fora. E nós vamos tomar um corpo, este corpo muito mais leve, mais sutil, porque quem gera um corpo dentro de um ventre é o espírito. Quanto mais evoluído o espírito for, mais as ordens biológicas para esse corpo são mais sutis, mais elevadas. Isso é da lei de Deus. Então, a criança de hoje, dependendo do seu grau de espiritualidade, ela nasce mais leve. Nós vemos as pessoas desafiar a lei da gravidade, jovens que pulam da cambalhota, que a gente fica, meu Deus, como é que pode um homem dar uma cambalhota dessa? Não é verdade. Por quê? Porque a química é outra, meus irmãos. A estrutura molecular do corpo de cada um é diferente. Cada corpo tem a semelhança, mas existe a diferença de acordo com a maneira de pensar, ou seja, da pureza de coração de cada um de nós. Por isso, Jesus, ele não adoecia. Ninguém viu nenhuma biografia de Jesus dizer que ele amanheceu espirrando com resfriado, ou com dor de cabeça ou dor de dente. Ninguém viu isso em lugar nenhum, nem vai ver. O homem mais biografado da terra, Jesus, que não escreveu nada, porque ele praticava tudo aquilo, porque Jesus já é um homem altamente evoluído, ele que participou da construção do nosso sistema solar. Antes da Terra existir, Jesus já traçava junto com os espíritos siderais. Então, quando nós vemos uma borboleta com aquelas asas coloridas pousar numa flor perfumada e maravilhosamente linda também, podem ter certeza que foi a inteligência de um ser humano que desenhou tudo aquilo biologicamente. Quando nós vemos o João de Barro, aquele pássaro, 1 ano de antecedência do próximo inverno, subir numa árvore mais alta da mata, botar o seu bico e ver a direção do vento, e ele constrói, naquele dia, o ninho
o seu ninho de João de Barro, ele constrói com a porta voltada para que o vento do ano que chegar, do inverno, bata nas costas, não entre pela porta do seu ninho e mate suas crias. Veja só, quem ensinou João de Barro isso? E todo João de Barro faz isso. As gerações de João de Barro que vão nascendo, os filhotes já sabem isso. Vão lá na árvore, botam o bico na direção do vento, já calcula realmente o ano que vem, o inverno, a posição do vento. Isso mata de inveja os homens que estudam se vai chover ou se não vai, não é verdade? Porque é um animalzinho. Quem foi que inventou essa questão, que botou na cabecinha de uma vespa? A vespa não cria seus filhotes. A vespa, ela voa quando está no momento, ela vê aquela lagarta, aquele animalzinho, ou um gafanhoto, ela vem e dá uma ferrada na espinha dorsal do gafanhoto. O gafanhoto fica ali, paralítico, mas vivo, respirando, sem se mover. E ali, naquela hora que ela dá aquele veneno, que o gafanhoto fica paralítico, ela deixa seus ovos no intestino, ou seja, no corpo daquele gafanhoto. E é justamente o período que aquele gafanhoto vai estar vivo, que os filhotes da vespa vão se alimentando dele, até que ele não aguenta mais, morre. Quando ele morre, as vespinhas saem tudo voando, e nenhuma delas vai cuidar dos seus filhos, porque todas elas fazem igual. Quem foi que inventou essa vespa? Quem foi que descobriu que se o oceano aqui na Terra tivesse meio metro mais fundo, o lugar mais fundo do oceano, não poderia existir vida aqui na Terra. A ciência prova isso. Ou um monte, eu acho que é o Monte Everest, se eu não me engano, se ainda é ele o mais alto do planeta, se fosse meio metro mais alto, não poderia existir vida na Terra, porque nós não teríamos esse oxigênio que nós temos, provado cientificamente. Então, será que isso é obra do acaso, meus irmãos? Nós estamos vendo, cada dia mais a gente dá um passo à compreensão de Deus. Esse Deus cósmico, não esse Deus de barba das religiões, vingativo, que se preocupa com cada um de nós. Deus está amando cada um de nós do jeito que nós somos, e Ele sabe que cada um de nós vai atingir a perfeição, porque ninguém escapa da perfeição. Desta grande jornada da inteligência humana, do átomo ao arcanjo, que é o caminho que todos nós faremos naturalmente, através dos mundos materiais, mundos primitivos que nós já vivemos, mundos de provas e expiações que está terminando agora, mundo de regeneração, que é o mundo passageiro entre o mundo de provas e expiações e os mundos ditosos. Mundos ditosos será o próximo depois de regeneração. Mundos ditosos, onde todo o espírito que está lá são espíritos já, podemos dizer, 99% preparados para ser puros. Mas a última escala dos mundos materiais, que todos nós um dia vamos reencarnar, são mundos celestiais. Aí termina a escala de mundos celestiais e dá-se início às escalas de mundos espirituais que nós não temos como avaliar. Mundos luminosos, onde agora se encontra Jesus, talvez no Sol, talvez numa esfera luminosa, nós não temos como compreender, mas todos nós um dia vamos também alçar esse voo que Jesus diz: vós sois deuses e poderás fazer muito mais do que eu faço. Então, nós temos que acordar esse gigante que está dentro de cada um de nós. E a doutrina espírita veio no momento exato para acordar esse gigante adormecido dentro da gente, porque nós temos que compreender a capacidade espiritual que todos nós somos. Não somos coitadinhos de viver de cabeça baixa com medo. Nós somos seres espirituais com um potencial que nós ainda não acordamos para isso. Mas a dor vem nos empurrando a cada momento, e é chegado o momento das últimas encarnações nossas de mundos de dores perversas, como nós vemos, de injustiça, como nós vemos, e nós temos o direito de botar o pé nesse planeta de regeneração, mas depende de cada um de nós acordar esse gigante que está dentro de cada um de nós. Mas será que é difícil acordar esse gigante?
É difícil com a compreensão limitada que nós temos, mas os Espíritos todos os dias dizem para a gente, mas eu fico vendo que vocês são crianças espirituais. Acordem, acorde para a realidade, faça o bem que puder, perdoe, perdoe, e a gente leva um pisadãozinho no dedo, a gente dá logo o revés, imediatamente, porque nós somos bélicos, nós temos essa tendência de reagir, mas quando estivermos fora do corpo, fora das influências do mundo material que nós sofremos, porque na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossos atos? A resposta, muito mais do que imaginais, de ordinário dirige vossas vidas. Vós sois aqueles que renegaram o Cristo e é chegado a hora de reconhecê-lo como o divino pastor. A felicidade anda ao nosso lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais, como o ar que respiramos agora, o alimento que nos mantém vivos, os mundos de César que nós vivemos, as oportunidades de César que se apresentam a todo instante na nossa vida. A felicidade é justamente quando nós somos insultados por alguém e temos a paciência de perdoar e de ter a sabedoria que aquilo é uma lei que se cumpre, porque ninguém é insultado por acaso. Ninguém sofre por acaso, porque senão Deus não existiria, senão Deus era falho, porque se Deus nos coloca sem condições de levar o peso nos nossos ombros, é uma falha divina, não é verdade? Mas todos nós temos a capacidade de passar pelas experiências que nós estamos passando, porque nós viemos preparados para tal, escolhemos isso realmente. Nós escolhemos para vir sem perna, sem braço, para vir aqui sem emprego, com dificuldade, e os Espíritos dizem, calma, calma, calma. Você vai nascer com pernas e braços perfeitos, você vai ter um emprego, você vai ter um alimento, mas você, quando tiver 30 anos, por exemplo, vai ser espírita, para que você acorde esse gigante que está dentro de você, que agora você enxerga, mas quando toma o corpo, você esquece. E assim aconteceu numa reunião mediúnica que eu estava, os espíritos mentores disseram, eu peço licença a vocês para trazer aqui hoje um espírito que está se negando a reencarnar, porque está com medo de enfrentar a responsabilidade de uma nova encarnação. E nós éramos 6 médios nessa reunião mediúnica, eu nunca me esqueço. E naquele momento, aquele espírito veio, eu não quero reencarnar. E cada um da gente dava uma palavra, disse, mas meu amigo, reencarnar é a oportunidade que você vai ter de melhorar. Ah, mas eu não quero, eu sei que vou falhar, eu não quero. Meus pais vão ser bons, são pessoas boas, são pessoas educadas, mas eu não quero. E veio na minha cabeça, eu fazia uma pergunta naquele momento. Eu disse, meu amigo, espere um momento. Depois de a gente relutar muito, e ele não queria reencarnar de jeito nenhum, aí eu disse, meu amigo, eu vou fazer uma pergunta aqui a 6 pessoas que estão aqui. Quem é daqui da gente que está no corpo que quer morrer hoje? Deus me livre, ninguém quis morrer. Eu digo, está vendo? Reencarne, porque quando chegar aqui você vai esquecer tudo isso. Como a gente, Deus é bom. E nessa reunião o mentor agradeceu, voltou e disse, esse espírito vai reencarnar no ventre de uma de vocês. Tinha 2 mulheres no grupo. E a gente ficou aguardando, e uma delas engravidou, e hoje a gente vê, o garoto está grandão, e me pergunta como foi essa história que a gente contou para ele. Ele disse, pois você não queria reencarnar, rapaz, e agora está aqui junto da gente. Então, são fatos que a gente vai vendo, a doutrina espírita vem mostrando, e a gente vai se fortalecendo, meus irmãos. Emmanuel diz no livro Pão Nosso, capítulo 41, que eu gosto de repetir, que é a mensagem chamada O Futuro. Quando o homem guardar na sua própria consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais repreenderá o companheiro, o irmão não acusará o irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio,
Os homens de armas volverão à sementeira do solo. As baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra. As máquinas não mais vomitarão chamas de fogo de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. Os homens de justiça não apenas serão bons, mas não apenas serão justos, mas profundamente bons. A justiça será ultrapassada pelo amor. A oração será de alegria e de louvor, porque o Cordeiro de Deus transformará o coração de cada um de vós em tabernáculo de luz eterna, onde resplandecerá a luz magnânima de Deus. E a doutrina espírita vem nos informar, mostrar a todos nós a oportunidade que nós estamos tendo do mundo de César de constituir uma família, mais uma vez, neste mundo de provas e expiações tão difícil de levar a conduzir nossos filhos para uma sociedade futura melhor. E ali, em Uberaba, há certo tempo, Chico Xavier observava um homem de 30 e poucos anos com a criança no braço, passava pelo meio do salão, para um lado e para o outro, e Chico observava. E Chico penetrava na cabeça das pessoas e viu que todos aqueles que estavam ali olhavam para aquele rapaz com a criança doente do braço, uma menina linda, mas os olhos fora de órbita, dava guincho, babava o lenço que ele trazia no ombro. E todo mundo dizia, o que é que esse rapaz não fez para merecer uma filha dessa? Todos aqueles que estavam no centro julgando aquele rapaz, um pernambucano que estava em Uberaba e dali ia levar para São Paulo a sua filha para um tratamento lá em São Paulo. Foi quando o Chico Xavier observou que tinha outro pernambucano também naquele salão. Fora aquele que levava a filha no braço, tinha outro pernambucano junto dele, observando. Era José Júlio da Silva Ramos, um poeta que nasceu em Olinda. E ele pega a mão de Chico Xavier e faz uma mensagem bela, mais ou menos assim. O fidalgo, ao partir, disse a jovem senhora, eu sou teu, tu és minha, espera-me, querida. Longe ergue outro lar, anseia, altera-se ouvida. Ela afoga em suicídio a mágoa que a devora. Falece o castelão, vê a noiva esquecida, desencarnada e aflita é uma sombra que chora. Ele pede um novo berço e quer trazê-la agora aos braços paternais no campo de outra vida. O século avançou, eis os dois novamente. Ele, o progenitor, ela, a filha pequena, a sofrer nos braços do pai. Hoje, em tudo que ele faz, é sempre o doce pajem dela. E a noiva do passado é a filha triste e bela, a sofrer os traumas da loucura. Veja que mensagem de José Júlio da Silva Ramos, numa poesia. Ele respondeu, tapou a boca de todo mundo ali, porque todos julgavam aquele rapaz. E nessa psicografia, a reencarnação diz a reabilitação daquela noiva que suicidou-se, porque aquele fidalgo ao partir disse, eu sou teu, tu és minha, espera-me, querida. Para poder conseguir a jovem, disse, eu sou teu, tu és minha. E ali deixou aquela mulher no Brasil, foi para Portugal, esqueceu que ela estava aguardando ele, ela que se entregou a ele naquela época. E ali ele desencarna e vê no mundo espiritual a noiva, uma sombra que chora nos umbrais, por conta do ato do suicídio que ela tem. Ela se sentiu enganada por ele. Então, a lei de causa e efeito nos volta dentro do lar novamente para receber nossos filhos do passado, nossos comparsas do passado. E ali está a lei de Deus se processando dentro do lar de cada um de nós. Portanto, quando Jesus nos coloca na oportunidade de viver em mundos materiais, é para que nós possamos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é tudo que é permanente, é tudo que é eterno, é tudo que é bom, é tudo que nos leva para o reino de Deus. E aquele que é impermanente, que passa, que tem um começo, meio e fim, que tudo se acaba, que é aqui nos mundos materiais, porque, como nós falamos no começo, é apenas
um laboratório do mundo espiritual, dos espíritos, onde todos nós aqui exercemos um teatro muitas vezes, e muitas vezes nós viemos aqui falar do amor, do bem, toda essa sabedoria dos espíritos, e quantas vezes nós assinamos nossa própria sentença, como agora faço, porque a dificuldade é grande, meus irmãos, de fazer o bem. A dificuldade de perdoar é grande também. E não pense que eu estou falando de Jesus aqui, que eu perdoo todo mundo. Tenho grande dificuldade para perdoar ainda. Mas se olhar desde mim, quando eu tinha 30 anos e hoje tenho 71 anos, eu vejo como eu melhorei graças à doutrina espírita. Necessito da misericórdia de Deus ainda, é claro, mas quantos passos já dei. Imagine quando eu desencarnar e tomar a consciência do que eu devo fazer e para onde eu devo ir. Com certeza, todos nós vamos voltar para o mundo regenerado que a Terra vai ser. Portanto, meus irmãos, voltem para os vossos lares de cabeça erguida, porque a felicidade brotará dos nossos corações, mesmo em meio ao caos, porque é do pântano que floresce o lótus. Nós somos livres para pensar e agir, porém a moral deve vir à frente como guardiã do nosso ser eterno. Os Espíritos nos convidam e nos chamam: cantai e louvai as maravilhas da criação, e assim vos sentireis grande. Então, todos nós estamos nesse momento e devemos agradecer a Deus a oportunidade de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Tem 5 minutinhos, né? Tem 7 minutinhos. Quem quiser fazer uma pergunta dentro do assunto, se Calixto permitir, é claro, pode ser, Calixto. Se alguém pode fazer, não, né? Então tá certo. Então, me desculpe, porque, na verdade, se eu não soubesse, quem ia responder era Calixto mesmo. Então, Calixto também não vai ter essa dificuldade. Mas vejam só, meus irmãos, tudo está dentro do coração de cada um de nós. Todos nós já trazemos as respostas. Basta fazer a grande viagem para dentro do coração e perguntar: por que acontece isso comigo? Por que sofro? Por que passo por dificuldades? Por que entro em tantas complicações na minha vida? Por mais que eu queira fazer o bem, as coisas se invertem muitas vezes. Essa resposta vai estar dentro de cada um de vocês, se tiver a mente apaziguada, na paz de Jesus no coração, nós vamos conseguir escutar essa resposta, porque nunca um pai vai dar uma pedra ao filho que pede um pão. Então, o alimento espiritual é necessário e devemos pedir, estender as mãos, pedir a Deus, através da oração, através da meditação, através da fé raciocinada da doutrina espírita. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam: irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e num coro divino derrame vibrações de amor a todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades de Deus que está no céu: Senhor, 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 seremos dignos do reino do céu. Está aqui nesta obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura do Evangelho, a síntese da doutrina espírita, que é esse texto que eu acabei de repetir agora, ditado por Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe todos vocês, um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, e muito obrigado pela oportunidade. Bem, obrigado, Tawa, por tudo que você nos trouxe.
cabe-nos continuar dando a César o que é de César, que, aliás, é o que nós mais fazemos. Mas atentemos para a importância, a prioridade de dar a Deus o que é de Deus. Como dissemos no início, quando nós partirmos, levaremos o que somos e não o que temos. Então, agradecendo ao Tal mais uma vez pela oportunidade, pediria que, por favor, ele fizesse a nossa prece de encerramento. Meus irmãos, elevemos o pensamento um pouco mais ainda a Deus, porque todos nós estamos com o pensamento em Deus nesse momento. Abençoe todos nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, Senhor. Que possamos, desta vez, fortalecer dentro de cada um de nós esta vontade que todos nós trazemos de melhorar, Jesus. Este instinto que todos nós trazemos de um dia ser um homem de bem. Abençoa todos que aqui estão, Jesus.